Antes de falar sobre os pássaros, eu fiquei de contar um pouco da minha trajetória como fotógrafo, né? E eu vou tentar ser bem rápido, porque com 80 anos tem muita história para contar. Então, eu nasci em 1940, eu nasci na roça. Era uma cidadezinha pequena, eu tinha uma casa muito, que essas casas antigas, né? E onde tinha um quintal grande e tinha um galinheiro. E aos 7 anos de idade, eu tinha como obrigação ir correndo de manhã a apanhar os ovos das galinhas, que elas botavam em vários lugares diferentes, né? E tinha o galinheiro, que era um quarto escuro, que não tinha iluminação, a gente não tinha nem eletricidade na época. A luz passava por buracos na parede. Tinha os buracos do lado leste do galinheiro. Então, de manhã, o sol passava pelos buracos e projetava aqueles fachos de luz do outro lado do galinheiro. E aquilo me chamava muita atenção. E eu notava que cada dia, conforme o horário, eles estavam numa posição diferente, né? Cada dia nunca estava exatamente no mesmo lugar. E um dia eu entrei correndo no galinheiro, as galinhas pularam do puleiro e levantaram as penas, fizeram aquele alvoroço, né, que galinha faz, e as penas subiram e preencheram os fachos de luz, que eram invisíveis, que eu só via a projeção do outro lado. De repente, eu vi os fachos de luz sendo preenchidos pelas penas que estavam voando. E aquilo me deixou impressionado. Era uma coisa que eu via todo dia e, de repente, tinha uma novidade. Eu fiquei assim mesmerizado com aquilo. E eu só vim descobrir isso depois que eu fiz eu tinha uns 40 anos de idade, quando fizemos uma regressão hipnótica lá em Nova York com fotógrafos profissionais, aí que eu fui lembrar dessa situação. E o interessante é que, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a usar a câmera do meu pai, que era uma Agfa de bolso, né? E, e eu descobri que na fotografia eu podia gravar esses momentos que eram efêmeros, né? Eles só aconteciam de repente, e aí eu tinha o poder na mão da câmera fotográfica. E comecei a me envolver em fotografia e cheguei a ter um laboratório, um ampliador, uma câmerazinha, e, e fazia fotos. Trabalhava num banco, fazia foto das festas, fazia casamento e tudo. E, e aí, quando chegou em 65, depois da Revolução, eu queria muito ser fotógrafo profissional. E eu queria aprender bem, aprender e sair das limitações que eu tinha no Brasil. E como eu já me virava em francês e inglês, eu lia muito, muito assim, o que era possível, né? Era principalmente a revista Life, que saía toda semana, e eu acompanhava aqueles fotógrafos famosos, os melhores fotógrafos do mundo, que estavam na Life. E a gente, a cada semana, eu corria na banca para comprar a revista e tudo. E, e aí eu decidi que, se eu ficasse no Brasil, eu seria um fotógrafo frustrado, porque eu não teria condições de ter os recursos que tinham lá fora, né? Então, eu tentei ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na época, você precisava de $1.000. Eles davam o visto de trabalho para a gente naquela época. Então, eu vendi tudo que eu tinha, vendi meu laboratório, câmeras, eu tinha um Fordinho 29, vendi tudo. Cheguei no consulado, o consulado disse que tinha mudado a regra, que eu tinha que ter um emprego lá nos Estados Unidos para conseguir o visto. Aí eu fiquei na mão, fiquei puto, né? E corri. E eu me lembrei de um amigo meu que estava na Alemanha,
e corri na casa da mãe dele, que era amigo de infância, um dos meus melhores amigos, e pedi o endereço dele, escrevi uma carta para ele, simplesmente assim: Lúcio, eu estou indo para aí. Né? Expliquei rapidamente, né? E não esperei a resposta não, porque uma carta levava 7 dias para chegar lá, 7 dias para voltar, ainda o tempo da pessoa responder, né? E com a cara e coragem fui para a Alemanha. Aí cheguei lá, por sorte, né, deu tudo certo com ele lá, me entrosei com uma turmazinha lá, e eu tinha um dinheiro para estudar alemão, o dinheiro que eu tinha, né, eu ia fazer um curso de alemão no Goethe Institute, um curso intensivo que ia me deixar em forma, né, para trabalhar lá. Mas acabou que é uma longa história, não deu certo e meu dinheiro foi acabando e eu não consegui visto da Alemanha. A Alemanha gentilmente me convidou a sair do país, né, porque não permitia meu visto. Nisso passou o show do Holiday on Ice, o espetáculo no gelo. E precisava de alguém, né, um artesão, uma pessoa, para acompanhar um show e fazer a manutenção do show e trabalhar na contra-regra e tudo. Aí eu me candidatei, acabei sendo aceito e fui trabalhar com eles. Aqui tem uma foto do Holiday on Ice. Essa época daquela época, essa foto. Então, era uma trupe de 36 pessoas, entre patinadores, técnicos e tudo. E eu trabalhei com cenários e trabalhei com iluminação também. E como eu tinha a oportunidade de viajar pela Europa toda, eu acabei deixando fotografia meio de lado. Né? Eu fiz muito pouca fotografia, porque naquela época era só preto e branco, tinha que revelar filme, e você não achava bons laboratórios. Quando achava, revelava o filme com muito grão, e era uma frustração muito grande. Eu só ficava a média de 2 semanas, 3 semanas em cada cidade. Então, eu resolvi aproveitar a viagem. E fiquei 4 anos com eles, e viajei viajei por 71 cidades e 23 países. E aí, depois de 4 anos, eu resolvi voltar para o Brasil, morrendo de saudade, sem falar português aquele tempo todo, e morrendo de saudade. Né? O brasileiro tem uma saudade tremenda do Brasil. Né? Só que quando eu cheguei aqui, em 69, era o governo Médici. Né? E o governo Médici era ditadura militar. O Brasil era uma depressão tremenda. Eu encontrava meus amigos, meus antigos amigos, meus melhores amigos, não queriam nem conversar sobre política. Era proibido falar sobre política. Nem eu estava numa pizzaria, comendo uma pizza e falando com meu melhor amigo sobre política. Ele: não se fala em política. Eu disse: mas, cara, nós somos amigos, somos melhores amigos. Né? Pode ficar tranquilo. Não, 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 as paredes têm ouvido aqui. E era isso, né? Eu falei assim: gente, eu não aguento ficar aqui nesse país. Né? Muitos dos meus amigos tinham sido desaparecidos, tinham mortos, tinham sido torturados na ditadura e tudo. Aí eu consegui ir para os Estados Unidos. Em 69, fui para os Estados Unidos e, chegando em Nova York, foi assim, não, foi uma coisa fantástica, como se abrissem a janela do mundo para mim. Porque a experiência que eu tinha de 4 anos viajando o tempo todo, passaporte lotado, e chegar em Nova York, uma cidade cosmopolitana, que você podia fazer de tudo, você consegue o que você quer lá, todo mundo é igual, né? Não tem
não tem essa polarização, essas coisas que a gente vê muito hoje, né? E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhar em restaurante, comecei como lavador de prato, fui subindo, passei para chefe de lavador de prato, depois para garçom, para ajudante de garçom, cheguei a ser até maître com tuxedo, né? Aquela coisa toda, e acabei no bar, trabalhando no bar. E fui barman. E acabei, aí nessa época, o restaurante que eu trabalhava era um restaurante super luxuoso. Ele custou $3 milhões. Ele tinha uma escada rolante dentro do restaurante. Eram 2 andares com a escada rolante. E o restaurante foi arrendado por um milionário, o Huntington Hartford. E o Huntington Hartford tinha sido um dos maridos da Zsa Gabor, famosa Zsa Gabor, né? E ele era um cara meio louco, né? Ele tinha herdado, ele herdou um supermercado, a rede de supermercado tipo Pão de Açúcar daqui. Ele herdou do pai dele, mas ele estava gastando o dinheiro todo. Ele tinha herdado $100 milhões, ele já estava gastando, ficando torrava o dinheiro, né? Só que ele fez lá do restaurante a discoteca, que foi a primeira discoteca de Nova York, a que antecedeu o Estúdio 54. Então foi uma loucura, né? Aqueles anos 70 de sexo, rock and roll e mulheres, como é que é? Então eu trabalhava lá e, como eu tinha tempo, eu estudava, né? Aí eu comecei a estudar, levei meu portfólio para os fotógrafos. Um detalhe: naquela época a revista Life fechou e os fotógrafos da revista Life começaram a dar cursos de fotografia. E o Philip Houseman, que foi o maior portretista do século passado, né, começou a dar um curso, chamava Psychological Portraiture. E eu levei meu portfólio para ele, né, e eu fui aceito por ele para estudar lá no estúdio dele. E, para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? Eu já conhecia, daqui do Brasil, o trabalho dele, o Jump Book, aqueles trabalhos das celebridades, coisas que ele publicava na Life, e estava eu lá, né? O mineirinho, né? Estudando com o Philip Houser no próprio estúdio dele. E foi fantástico, né? Para quem não conhece o trabalho dele, essa foto o estúdio onde foi feita essa foto. É um clássico, né, da fotografia. Ele trabalhou muito com o Dalí, fez as maiores celebridades da época. Ele fotografou mais de 50 capas da revista Life, capas, né, além das reportagens. A Marilyn Monroe contava casos fantásticos com ela e tudo. E no curso com ele, eu conheci outros fotógrafos. E, entre eles, um fotógrafo do New York Times, o Lee Romero, que estava formando a galeria, a Soho Photo Gallery, né? A Soho foi o seguinte: nós fizemos um grupo de 71 fotógrafos, alugamos um loft lá na Soho. A Soho, naquela época, era coisa de indústria, e o prefeito era galpões de indústria, um lugar feio, escuro, mas o prefeito deu isenção de IPTU para quem fosse artista e morasse lá em Soho. E aí a gente fez um mutirão, limpamos lá e fizemos a galeria. A Soho virou o que é por causa dessa época. Tanto é que 1 ano depois que nós formamos a galeria,
o aluguel mais do que triplicou, porque estava todo mundo indo para lá e virou o que é hoje. A Soho continua até hoje, mas é pequenininha. Na época era a maior galeria do mundo de fotografia. E estavam surgindo também todas as outras galerias. Era uma galeria atrás da outra, tudo nessa época. Os museus começaram a exibir fotografia como arte. Foi toda na efervescência dos anos 70. Né? E fazendo num dos cursos que eu fiz, eu conheci o Cornel Capa, que é o irmão do Robert Capa, aquele famoso fotógrafo de guerra. Ele tinha feito a campanha dos Kennedys e herdou, ele ganhou um prédio na Quinta Avenida com a Rua 94 para formar o ICP, o International Center of Photography. E foi exatamente quando eu estava fazendo esse curso. Tanto é que eu vivia no ICP, eu gravava todas as palestras com aqueles gravadorzinhos, o Walkman. A gravação não era boa, não, mas os grandes fotógrafos da época a gente fez lá. Inclusive o Ansel Adams. Tivemos com ele pessoalmente lá no ICP. E depois de 6, 7 anos lá em Nova York, que eu tinha estudado, já tinha, com o dinheiro que eu ganhei na discoteca, eu comprei um bom equipamento e resolvi vir para o Brasil para fazer portfólio. Porque para fazer portfólio lá em Nova York é muito difícil, porque a concorrência é muito grande, tem muitos fotógrafos. E vou abrir um parênteses aqui. Quando eu trabalhava no restaurante, um dos donos do restaurante me viu trabalhando lá, ele viu que eu era diferente, né? Porque eu falava um inglês bom, um inglês com sotaque britânico, né? Que eu estava na Europa e tal, e eu tenho olho azul, e meu comportamento era diferente dos outros, né? E ele virou para mim e falou assim: o que você veio fazer aqui na América? Eu falei: eu vim estudar fotografia. E quem que você quer? O que você quer fazer? Eu quero ver se eu consigo um trabalho como assistente de algum fotógrafo. E ele falou: olha, que fotógrafo? E eu falei assim: Ansel Adams. Ansel Adams, não. Richard Avedon. Richard Avedon pegou o telefone. É assim, ele pegou o telefone, ligou, discou, quero falar com o Richard, e o Richard Avedon atendeu, ele se dirigiu a ele no apelido, né? Que é Richard, o apelido é Dick, e Dick às vezes é pejorativo em inglês, né? Mas amistosamente você pode chamar, né? Ele, hey, Dick, e tal, eu estou aqui com um rapaz talentoso, brasileiro e tal, ele queria ser seu assistente e tal. Aí o Rich David falou: olha, não, tudo bem, aceito sim, só que tem uma fila se ele quiser entrar na fila, pode entrar. Sabe quantos tinha? 100 pessoas na fila. Então, 100 pessoas querendo ser assistente dele. Eu falei: olha, eu não vou ter chance aqui, né? A concorrência é muito grande. Então, quando eu terminei meus estudos lá, eu resolvi vir para o Brasil para fazer um portfólio, porque aí aqui no Brasil eu tinha condições de fazer um portfólio diferente e já mais profissional, né? E eu pensava muito em fazer fotojornalismo. Aí eu vim para o Brasil, já casado, né, com uma americana, ela nem falava português nem nada, e ela concordou vir comigo para ficar 1 ano, 2 anos, formar um portfólio e a gente voltava para Nova York. E aí nós viemos. Aí saiu foi o convite da minha exposição lá no Soho. Eu tive 2 one-man show lá. Esse foi o primeiro.
Aí eu retornei. Quando cheguei aqui, eu vi que trabalhar fotojornalismo ia morrer de fome. Eu não ia ter condição de sobreviver e ter um estilo de vida que eu tinha lá com minha mulher em Nova York. Então, eu resolvi entrar em publicidade. E entrando na publicidade é que eu fui aprender muita coisa sobre coisas que eu não tinha imaginado, que eu não era muito chegado mesmo a esperar as coisas acontecerem para fotografar, como fazem os fotojornalistas. A publicidade me permitia preparar uma imagem, fazer uma imagem. Em vez de tirar a foto, eu fazia a foto. Eu tinha condição e tinha verba, né? A publicidade te dá isso. Você tem verba, você pode ter bons equipamentos e com bons clientes você constrói fotos e tudo. Então, eu comecei a aprender fotografia publicitária. Aí eu descobri, por exemplo, com produtos, que eu nunca tinha fotografado produtos, aí acabei com diretores de artes ótimos, né? Meu amigo Zeca Penido, eu fiz essa foto. Eu descobri que você podia contar uma história com os próprios produtos, você podia contar. Então, eu descobri como era divertido fazer produtos, né? Coisa que ninguém gostava de fazer. Eu comecei a descobrir essas coisas. E fui ficando lá em Minas, e cada vez tendo mais trabalho. Aí foi minha... Tony, temos 7 minutos, Tony. Nossa, vou correr aqui. Então, aí eu fiz alguns trabalhos que eu fiz em Minas, isso aí antes do Photoshop, eu fazia de tudo aí em Minas. Fiz moda, fiz... essa campanha ganhou medalha de ouro, e fiz muitos políticos, fiz o Tancredo. Tem uma história boa do Tancredo, mas não vai dar tempo de contar, não. E aí, em 82, eu voltei para Nova York outra vez, com um portfólio novo, e comecei a trabalhar lá, junto com outros fotógrafos, a gente compartilhava estúdio e tudo, e eu comecei a correr atrás dos meus clientes. Isso é uma coisa que eu ia deixar bem claro. Você, como profissional, corre atrás dos clientes. Eu corri atrás da Lancôme, que era o maior anunciante dos Estados Unidos na época. Eu comprava os produtos deles na Macy's, né, em todos os lugares, os produtos caros, fotografava no meu estilo e levava lá para o diretor de criação deles. E ele gostava, né, que eles atendiam muita gente, né, quando você tinha um contato assim muito pessoal, né, como hoje, que é só na internet. E acho que na terceira vez que eu levei algum trabalho para ele falou assim: mas onde você está conseguindo esses produtos nossos, que são produtos caros, né? Eu disse: não, eu compro, né, para fazer esses testes. Ele falou: olha, deixa disso, quando você precisar, você vem cá, que eu te dou o produto que você quiser para você fotografar. E nisso ele começou a me dar um pouquinho de trabalho e, de repente, virou um dos meus maiores clientes. Eu faturei em 94, mais ou menos, eu faturei uns $300 mil por ano, só para a Lancôme. Aí eu corri atrás e consegui o cliente. Na Guerra do Golfo, eu comecei a fazer light painting, que eu aprendi, aí mudou o meu estilo totalmente. Aí tive bons clientes, Chase Manhattan Bank, American Express, AT&T, e aí eu fiz essa foto aqui para autopromoção, né? E vocês não vão acreditar. Depois que ela foi publicada,
na American Showcase, um diretor de arte ligou lá do Texas, que é o diretor de arte da CIGA, falou: Tony, eu estou aqui com um layout procurando ilustração e vocês não vão acreditar a chamada que é. Dizia assim: há 138 anos, a CIGA costura a América. Então, essa foto estava prontinha, né, para eles. Aí acabaram comprando a foto e tudo. Aí eu vim para o Brasil e, em 96, empacotei meu estúdio, trouxe um container com 3 toneladas, com um portfólio totalmente novo, e achando que eu ia estourar aqui no Brasil. Eu ia chegar aqui e ia trabalhar feito um louco, né? Só que eu não consegui. Ninguém conhecia os splashes, light painting. Nossa, foi terrível. Eu passei quase um ano para conseguir o primeiro trabalho. Aí eu resolvi, em 98, eu descobri que o pessoal me chamava aqui, os diretores de arte, que eu era um gringo. Agora você vê, eu vim para a minha terra e sou chamado de gringo, né? E que era muito careiro. Ora, eu era careiro porque meu trabalho era complicado, né? Eu fazia fotografia em alta velocidade, com líquidos, né? Então, eu resolvi bolar essa foto. Quando eu bolei essa foto em 98, aí que eu comecei a trabalhar. E essa foto ia ser usada no Brasil inteiro se o Ronaldinho não tivesse tido aquela convulsão e o Brasil perdeu a Copa. Mas essa foto foi um sucesso na época. Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu fiz essa foto aqui da Coca-Cola, com filme ainda, tudo analógico, e levei lá no Rio. Peguei a ponte aérea, fui no Rio para mostrar a foto. E eles gostaram muito, né? Porque a DPZ do Rio que cuidava da Coca. E eu queria trabalhar com a Coca. Aí, depois de semanas, eles não me chamavam nem nada. Eu fiz essa foto, aí adoraram essa foto. Eu saí, tive que ficar no Rio enquanto eles lealtavam. E eu voltei para São Paulo com 5 fotos da Coca-Cola. Aí comecei a trabalhar com a Coca. E depois trabalhar com cervejas. Eu fiz todas as cervejas, você pode imaginar aqui, né? Minha clientela foi top, né? Essa foto todinha feita no estúdio, inclusive desde o casting até a produção e a manipulação total, levou uma semana de trabalho. Vou passar rapidamente aqui. O pessoal achava que eu vinha especializado em fotografia de alta velocidade, que eu ia morrer de fome no Brasil. Agora, vocês imaginam, olha, isso aí não tem nada a ver com madeirense, era o leite. Eu consegui fazer splashes para... Olha, o Chevrolet, quem diria que ia fazer um splash para o Chevrolet? Esse cliente, eu fazia cenários para eles, consegui convencê-los a me emprestar um metal para fazer a foto. Aí fiz a foto e acabei vendendo a ideia para eles. Eles fizeram uns 7 anúncios, só de splashes. Depois, isso foi uma campanha que eu fiz, de splashes. Eu nem vou entrar em detalhe com ela. Aí eu comecei a fazer tinta. E levei para Souvenir, não conseguia Souvenir. Vendi lá para Israel, para Kodak de Israel, acabou comprando a minha foto. Todas essas fotos foram iniciativa minha. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tem alguém com o microfone aberto. Então, depois comecei a mexer com tinta
Aí é que eu comecei a trabalhar, fiz esses layouts para souvenir, acabou fazendo fiz esse comercial para eles. Eu vou passar o comercial, adiantar aqui. O cheiro de tinta tem deixado você fora de casa? Novas tintas acrílicas Silvinil. A única que o cheiro sai depois de apenas 3 horas. Silvinil. Renovar é fácil. É só querer. Ah, não foi, hein? Ô, Tony, fecha o microfone das pessoas, deixa só o do palestrante falando. É o Rony. Bom, isso aqui... Rony, desculpa. Eu vou deixar isso para... Só mostrar esse aqui e vou passar para os pássaros. Então, vamos lá. A Beleza Ameaçada começou assim. Em 2014, eu estava procurando fazer algum trabalho que tivesse a ver com brasilidade. Eu queria fazer... Tinha a Copa do Mundo aqui, né? E eu queria fazer uns splashes com as cores da bandeira. Jesus e ameaça a autoridade do museu após a morte do Aí eu consegui esses splashes que foi a colisão de duas porções de tinta azul e tinta amarela. E com isso eu consegui a transição com verde aparecendo, né? A transição do contato da tinta, apareceu o verde também. E não só isso, eu vi que isso me parecia provocado por um farfalhar de asas de um pássaro. Foi aí que eu comecei a bolar o projeto. Vocês têm esse splash, por exemplo, só tem tinta amarela e azul. O verde veio na transição. E aí eu comecei a consegui um casal de jandaias e fiz essas fotos. E vocês podem ver que as cores, como se eu estivesse desconstruindo as cores do pássaro. Então, isso virou uma analogia, né, entre a beleza e a ameaça. Tinha muita gente que me pergunta quem que limpava os pássaros, né? Então, depois que eu fotografava o pássaro, eu vinha para o estúdio e fazia os splashes, né? Que o splash é mais complicado ainda do que uma coisa muito minuciosa para conseguir a paleta de cores semelhante ao pássaro. E aí depois fazer a fusão das imagens. Essa foto foi feita em Camboriú e eu fiquei surpreso assim de conseguir fotos de que as asas cruzavam, né? Eu nunca vi isso, um pássaro cruzar as asas. E isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu não vejo, eu fotografo no escuro, eu só vejo depois que a imagem sai no computador. É uma araçaripoca, né, ameaçado de extinção. Tucaninho de bico verde, um anacan. E essa coruja eu consegui com o Wagner Ávila através do Facebook. Eu vi que ele tinha coruja, escrevi para ele e consegui. E aí a grande dificuldade para mim é conseguir os pássaros.
Esses que eu mostrei até agora são todos domesticados, né? Com certificação do IBAMA e tudo. Mas eu queria muito fazer uma coisa diferente, com pássaros silvestres. Mas a gente não pode fotografar pássaros silvestres fora do habitat. Aqui no Brasil é proibido. Então, eu levei um ano de procura, pedindo permissão. Na verdade, eu conheci minha querida Letícia Zimberg numa palestra que eu estava dando no Butantan, para o Avistar. Ela apareceu lá e ela trabalha com anilhamento, com monitoramento de fauna silvestre para a Prefeitura de São Paulo. E aí eu entrei com um projeto com a Prefeitura para eu ter permissão de fotografar as aves no momento de soltura das aves. Porque as aves são capturadas, vocês devem ter visto o vídeo, eu vou mostrar no final aqui como é feito, mas eles capturam a ave, anilham, fazem todo o procedimento, depois, na hora de soltar, eles passam para mim, aí eu fotografo. Isso aí é uma choquinha lisa, é o próprio som dela. Outra característica que eu fotografo o pássaro de muito perto. Então, a perspectiva é uma perspectiva humana, não é uma perspectiva de uma foto com a teleobjetiva que comprime a perspectiva. Essa é uma perspectiva humana. Esse pássaro está fotografado a meio metro de distância. E ninguém vê um pássaro desse de perto assim. É o que a técnica foi usada que permitiu esse tipo de coisa. A cambacica, ela é super pequenininha. Isso é super complicado de fotografar. Deixa eu correr aqui, porque senão... Fico virado carijó, consegui ele de perfil. Eu também dou sorte, viu? Então, esse anterior foi o Thier preto, né? Essa a fêmea, Thier fêmea, e dei a sorte de conseguir um jovem Thier preto.
Ele está mudança de penas. Bom, aí eu vou mostrar o vídeo para vocês, quem não viu. Aí, aí, aí. É isso aí, eu terminei, já pode passar para as perguntas, depois do vídeo. Ah, tá. Tem que abrir o microfone agora, todo mundo, né? Sim, pode abrir. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Ô, Tony, então deixa eu fazer uma pergunta já. Esse movimento da água são presets que cria? É o quê? Presets? Não, isso é a minha especialidade, são colisões de porções de tinta. Eu uso umas traquitanas, alguns, a gente chama de traquitanas, são pequenos recipientes que eu coloco a tinta, depois faço uma colisão delas. É um trabalho muito meticuloso, que eu levei 20 anos para descobrir. Entendi. Muito bom. Só 20 anos. Realmente, foi 20 anos, era latente essa coisa. Aí, voltou. Alguma... Motores que você usa são todos a laser e se encontra aqui para comprar ou é importado? Não, muito, muito complicado. O problema de laser aqui no Brasil é muito, muito complicado. Eu tinha um muito, muito, muito sofisticado que durou muitos anos, durou mais de 20 anos, e eu tive que mudar porque ele custou, pra você ter uma ideia, quando eu vim para o Brasil nos anos 90, ele custou $3.500. E hoje você consegue lasers não tão sofisticados, mas você consegue por menos de $100. Né? O mais que eu recomendo hoje é o MIOPS. MIOPS, MIOPS. Mas aqui no Brasil não tem, não. Tony, então eu não consigo fazer um splash com boa qualidade com um equipamento nacional. Não. Espera aí. Não, duas coisas. Uma coisa é o laser. O laser é para determinar o tempo exato da sua foto. Por exemplo, se eu vou deixar cair um cubo de gelo dentro do copo para fazer o splash, eu tenho que colocar o laser nessa altura aqui. A hora que o gelo passa, ele aciona o flash e ele fotografa o gelo no ar.
Se eu quero splash, o laser tem que ter um delay. Esse delay que permite que o gelo suba, desça e o splash suba. E aí você vai regulando. O laser precisa de ter um delay para você controlar isso, para todo splash. E para congelar a imagem, para congelar o splash, você tem que ter um flash de alta velocidade. Um flash de estúdio comum do Brasil não chega a 1 milésimo de segundo de congelamento. O que eu uso chega a 12 milésimos do segundo. Aí a partir de 3 milésimos de segundo eu consigo congelar a imagem. Então, isso é complicado. Só que os chineses estão trazendo uns equipamentos bons que dá para congelar. Então, questão de flash, né? Agora, eu uso um flash muito potente. Esses splashes dos pássaros, se eu fosse fazer, poderia usar um speed flash. O speed flash permite congelar, mas ele não tem qualidade, porque ele é muito pouco potente, né? Para eu conseguir um splash de ótima qualidade, eu preciso de um equipamento bom. Agora, os chineses estão trazendo coisas boas. O Godox tem coisa boa do Godox. E é baratinho, por R$3.000 você consegue. O meu, para você ter uma ideia, o Broncola é a partir de $20.000. É uma loucura. Mas como eu trabalhava com publicidade, né, ele se pagou com a própria publicidade. E daí eu comecei a usá-lo, né, tirar vantagem do que eu tinha, né? Alguma outra dúvida? Tony, Oi. quero saber Querida. qual... Quero saber qual a sua foto preferida. Ai, olha, eu não tenho assim foto muito preferida, não. Acho que é sempre a última, sabe? Porque eu sempre procuro uma coisa diferente. Eu procuro aquela coisa que é inédita, né? E quando você consegue, é aquela sensação muito boa. E é aquela que fica. Aí vem outra, e a outra fica para trás. Mas tem umas que a gente gosta mais, não tem dúvida, né? Dessas que a gente fez, tem muitas boas, né? Eu gostei muito do Enferrujado por muito tempo, depois do Tangará, e cada hora aparece uma coisa. Tem muitos, Pica-Pauzinho, Verde Carijó também é muito bacana, a Cigarra Bambu, eu gosto de todas. E como é que faz para a gente ter uma dessa em casa? Ter um quadro bonito desse em casa? Então, eu tinha uma galeria que me representava, mas ela fechou. E agora eu estou procurando uma maneira de fazer. Vou ter que fazer diretamente comigo, a gente vai ter dar um jeito de imprimir, né? Como você está vendo aqui atrás, no estúdio, já tem algumas. Sim. Né? Algumas prontas. Que agora, eu não tenho assim, um agente, uma pessoa que pudesse cuidar disso por enquanto. Certo. Teria que ser diretamente comigo mesmo. A escolhe a foto, a gente decide o tamanho e o valor e tudo. Tony, Oi. qual a foto que deu mais trabalho assim para você fazer? Aquela que foi difícil, demorou, enfim, qual que deu mais trabalho? Foto de pássaro ou qualquer foto? As duas. Olha, é o seguinte, Rony, foto, da maneira que eu construo a foto, ela pode levar 10 minutos. Eu tenho foto que eu cheguei em 10 minutos, eu resolvi a foto, né? É uma foto da escola que a agência, eu estava cheio de trabalho
e estava devendo essa foto para a agência me liga às 6 horas da tarde, Tony, precisa dessa foto amanhã. Você não tem mais tempo, tem que ser amanhã. Aí deu aquele clique, sabe? Aí sim veio um insight, eu falei, desci no estúdio, em 10 minutos estava com a foto pronta, uma foto bonita. E tem outras fotos da Coca-Cola que eu levei 5 dias. Então, não tem... tem coisa que sai rápido, tem coisas que eu fico anos. Olha, tem fotos que eu levei anos, viu? Porque eu não chegava no ponto que eu queria. Aí, de repente, vem um insight. Era assim que eu tinha que resolver. Né? Eu, muitas vezes, acordo à noite, né, com a solução. Né? Os insights vêm quando eu relaxo. Né? Às vezes, eu estou com aquela pressão, aí, de repente, a solução vem. E passarinho? Não, o passarinho, na verdade, não, em termos criativos, não há muito problema, não. O problema é mais técnico. Né? Eu tenho que... é o cuidado que eu tenho que ter com o pássaro, como que ele vai voar, se no momento da foto ele abriu as asas, às vezes ele está com a asa fechada, às vezes ele dá uma volta, sai de costas, sai torto. É o problema mais técnico mesmo. Mas depois que você consegue a foto, o problema é conseguir o splash que condiz com o movimento do pássaro e as cores dele. Às vezes ele bica o dedo, né, Tony? Bica o dedo. Perdi Dá meu um dedo aqui. grito. Ô, Tony, que tinta que você usa nesse caso aí? Olha, eu já usei muito tipo de tinta. Hoje eu uso muito guache. Guache. Que é mais fácil de limpar e tudo. Né? E uso a anilina também, conforme as cores também. Vai misturando até chegar no tom do pássaro, né? Isso, eu tenho uma série de Tubo tintas. de ensaio, vamos dizer. E eu vou acertando até acertar a cor. A cor e a densidade. E aí, para conseguir o splash bonito. Para aparecer, né? Para aparecer. Às vezes eu tenho que misturar o guache com glicerina. Da coruja ficou bem assim, transparente, né? A coruja foi só a anilina. A anilina, né? Foi só a anilina para chegar naquela cor. Né? Você vê que porque aí tinha a ver com a cor da coruja. Né? Isso, branco, creme. E às vezes você precisa de, por exemplo, o tiê preto, que tem aquele píleo, né? Vermelho em cima. Eu tenho numa uma porçãozinha. Eu vou buscar ali rapidinho, peraí. Tá bom. Bagunçou. Então, aqui, ó. Dá para ver aí? Eu coloco a tinta aqui, às vezes é um pouquinho de tinta só. Por exemplo, o tiê preto, eu precisava só um pouquinho de tinta vermelha. Eu coloquei a tinta vermelha aqui, o laranja, né? E as outras aqui. E pode ser até 4 cores diferentes. Tem outras aqui. Você vai fazendo o molde aí para misturar esses moldes conforme o caso. Isso, eu tenho mais ou menos umas 20 traquitanas dessas aqui. Para cada situação. Cada um vai uma cor necessária para o pássaro. Isso, e depois o movimento, porque eu tenho que ver o movimento do pássaro e como é que o splash encaixa. Né? Vai encaixar a dinâmica tem que ser a mesma. Então, é a dinâmica e depois as cores.
né? A paleta de cores é um problema. Se chegar na paleta de cores, depois até você chegar, né, Exatamente. No né? molde que você quer, na foto da curvatura, né? Dá trabalho, mas é muito gratificante. Né? Porque o que você consegue, ninguém mais vai conseguir. O E é grande uma vez barato só, é né? esse. O grande Aquela vez barato só. é esse. Não tem jeito. É. Né? E qual é o seu novo projeto ou você continua desenvolvendo este? Eu quero continuar esse. Enquanto eu puder, eu quero continuar isso. Né? Olha, existem muitos pássaros, né? Eu estou longe, eu estou longe de conseguir o que eu. Isso é para o resto da vida, né? Tem Realmente. 467, Tony, só em São Oi? Paulo para você. Só- Tem só em- 467 só em São Paulo para você Então, fotografar. falta 437. Isso aí. Eu tenho 30 espécies diferentes. Tem alguns repetidos que eu não mostrei para vocês, por exemplo, sabiá laranjeira, né? Sabiá laranjeira eu tenho mais de 10, mais de 12. É aquilo que eu te prometi, Letícia. É um Calendário. um calendário só de sabiá laranjeira. Né? Isso aí. Ele é o mais comum daqui. Né? Tony, fala mais um pouquinho sobre a dinâmica do splash, né? Você disse que primeiro você fotografa o pássaro, aí você dá uma olhadinha no formato, no desenho, e depois você faz várias tentativas para conseguir o splash que você Várias precisa. tentativas. Às vezes eu levo um dia inteiro ou mais de um dia para conseguir um splash. Ele que é o mais difícil. Eu costumo ficar... eu não faço menos de meio dia de trabalho, eu não consigo fazer um splash. É pelo menos um meio dia de trabalho. Até acerto a paleta de cores, e aí eu vou conseguir o movimento. Esse movimento, ele vem... É muito frustrante. Às vezes eu vou para casa frustrado, começo no dia seguinte, só que eu já tenho tudo montadinho, tudo calculado, todo o meu processo é muito meticuloso, é todinho programado. Aí eu consigo dar continuidade ao trabalho no dia seguinte, a partir da base que eu cheguei, até onde eu cheguei no dia anterior. Né? E quando sai o livro? Não sei, né? Agora essa época tá muito chato, né? Não está dando nem para procurar. Esse é o grande projeto da gente, é fazer o livro. Tive quase fazendo com a outra galeria. E a gente ia fazer um livro de arte muito bonito. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Eu sou novo ainda dá tempo. Ô, Tony, Temos eu 5 minutos acompanho ainda. o seu trabalho. Oi, quem está falando? Posso falar? Uhum. Pode. É que nós temos 5 minutos, só isso. Tá. Eu acompanho o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, sou sua fã. Obrigado. E me diz uma coisa, uma curiosidade. Quem é a sua referência no trabalho? Porque eu não li nada sobre esse assunto. Você tem alguma referência quando você começou? Como que é? Conta só um pouquinho para mim. Não, eu acabei desenvolvendo esse estilo. Existem outros fotógrafos que fazem splashes. É que cada um tem uma maneira de fazer, né? E, como eu disse, esse caso dos pássaros, eu levei 20 anos para descobrir como que eu fazia essa colisão. Então, quando eu descobri, foi a eureka, né? É assim que eu vou fazer. E aí comecei a investir nessas traquitanas que eu mostrei para vocês. Para cada situação, eu tenho uma, e às vezes não dá certo, eu construo uma outra nova, outras que não funcionam. É uma tentativa e erro mesmo. Mas o melhor é que é único, né? Não tem...
não existe nada igual, né? Se fizer 2 vezes, não sai igual. Não sai, não existe, é impossível. Impossível. É um momento e acabou. E esse que é o grande barato da coisa, né? Esse que é o prazer desse trabalho, né? Você saber que é o único, que não vai ter outro igual. É o único. Ninguém consegue fazer outro igual, né? Nem eu próprio consigo, né? Não tem jeito de repetir. Mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Em publicidade, às vezes, quando era a época do analógico, eu sofria muito, porque eu usava o Polaroid para fazer os testes. Aí saía uma foto bonita e o diretor de arte falou assim, é isso aí que eu quero. Só que eu não conseguia repetir em filme, porque ia sair do Polaroid para filme. O filme não saía igual o Polaroid. Então eu ficava frustrado. Não, mas eu queria aquele. Esse não dá. Não tem como fazer. Não tem como. Então, fica feliz que esse é o único, né? Não tem outro. Pois é. Agora, hoje, com o digital, eu não preciso de Polaroid. Todo teste meu já é original. Então, o digital ajudou muito nesse sentido. Sim. E o meu teste já vale, né? Quantas vezes eu consigo a foto direto, né? Mas é um trabalho sujo, mas é muito gratificante. Divertido, né? É divertido. Vocês precisam de ver a sujeira que é. Era isso que eu ia falar. Você deve ter o chão do estúdio forrado, porque provavelmente é tinta para todo lado, é água. Hoje, esse estúdio aqui é novo. Já tem poucos meses que eu tenho esse estúdio. Que eu saí do meu outro estúdio, que eu estava há 20 anos lá, e vim para um estúdio menor. Eu construí é que não dá para mostrar aqui, mas o chão já posso lavar, jogo o balde de água, ou a mangueira, e a tinta já sai por... Do piso cerâmico. Isso. E eu já direciono, já estou com tudo calculado da minha força, para onde que vai espirrar, porque se vai na lente, quantas vezes você perde uma lente, se vai nos geradores de flash, pode estourar, né? Isso tudo já tem tudo protegido, isso aí já está resolvido, né? Levei muitos anos para chegar nesse ponto, né? Mas o bom do estúdio é esse, que está todo customizado, tudinho é calculado, tudo é uma chatice. Tony, essa coisa de ser perfeccionista, você não imagina. Tony, bom, falta 2 minutinhos só, estamos encerrando aí, né? É uma pena. Agora que estava ficando bom, hein? Pois é, mas então. Bom, o teu estúdio nós vamos visitar quando passar isso tudo aí, hein? Não, bem sim. Tá pertinho. Tá pertinho. Eu já estou convidando todo mundo. Vai ser um café. Vamos, eu queria fazer a inauguração do estúdio, que nem foi inaugurado ainda esse aqui. Né? Deixa passar isso tudo, manda convite que nós vamos. Vamos fazer a inauguração, fazer um AOEzinho. Opa, bom, é claro que te agradecer muito aí pelo seu tempo, disponibilidade. Eu acho que foi um deu prazer. Dicas boas. Foi legal esse nosso bate-papo, curto, como sempre. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi proveitoso aí. Né? Tá bom. Você desculpa, mas é que não deu tempo, meu. Desculpa, mas não deu tempo para contar todas as histórias. Foi muito bom. Não. Muito bom. Mas fica tranquilo que nós vamos fazer. Tony, ainda tem quarentena. Fica tranquilo, nós vamos fazer outro. Tá bom. A hora que quiser, é só me dar um toque. Tá bom. Valeu. Obrigado aí para vocês todos. Obrigado. Tchau, tchau.